Olá! Hoje eu vou responder mais 5 perguntas sobre o tarô. A primeira questão é: tudo o que aparece em uma tirada do tarô vai acontecer? A resposta é não, tá? Porque depende do livre-arbítrio da pessoa. A pessoa ela pode acatar as sugestões oferecidas pelo tarô ou não, ou continuar levando a mesma vida. Acontece que o tarô ele tende a prever a vibração, né, mais natural para que aquela pessoa prossiga. Então, independente de qual a escolha dela, existe uma certa tendência dela sentir a vibração ali vista, identificada pelo tarô. Tá? Mas depende do livre-arbítrio da pessoa, depende da escolha da pessoa. A pergunta número 2. O tarô fala detalhes com exatidão? A resposta é depende. Existem algumas cartas que falam sobre temporalidade. Existem cartas que falam sobre arquétipos, né, sobre características físicas de repente. Então vamos supor, se cai uma carta da torre, uma carta da morte, pode ser que a gente está falando de algumas coisas que tendem a ser mais rápidas a acontecer. Se cai uma carta da força, uma carta da temperança, são cartas que costumam demorar mais para acontecer. Mas isso não me dá o direito de falar para a pessoa que vai acontecer em outubro, ou que vai acontecer em 4 semanas, ou que vai acontecer em 9 horas depois desse atendimento. Não, isso não existe, tá? Também existem algumas cartas que falam a favor de certas características físicas. Mas isso depende de muito estudo, isso depende da determinação e da consagração do tarólogo com o seu próprio oráculo, com as suas próprias lâminas de tarô, tá? Então pode sim acontecer de uma carta falar a favor de uma pessoa loira, alta, do outro falar de uma pessoa morena, magra, mais baixa. Existe sim, tá? Mas agora, cuidado com a exatidão que as pessoas passam em atendimento. Isso é vaidade do tarólogo. Falar que o seu amor vai aparecer até o dia 4 de setembro e vai ser uma pessoa de olho claro e com cabelo moreno e... Não. Isso é vaidade e isso não tem como ser identificado. Então, se você tem medo de receber essas informações, ou se você está passando em algum atendimento e começam a te dar muito, você já pode começar a desconfiar um pouco do atendimento dessa pessoa, porque o tarô não fala isso. Não existem cartas que falam sobre isso, até porque isso não faz parte do inconsciente coletivo. O tarô ele traz questões muito mais profundas do que esses detalhes exatos, tá? Do que a data exata, do que a característica exata. Então a resposta é essa, tá certo? Pergunta número 3. Se eu passar com outro tarólogo e fazer a mesma pergunta, a resposta será igual? Essa é uma pergunta muito legal e que muitas pessoas sempre vão ficar pipocando de médico em médico até ouvir aquilo que quer, né? Ou vai ficar pipocando de tarólogo em tarólogo até ouvir aquela resposta que lhe convém. A resposta é assim. É óbvio que ele nunca vai ouvir a mesma coisa, porque sempre a interpretação ela vai ser diferente de um tarólogo para o outro. Mas muito provavelmente o coração, a mensagem final vai ser a mesma, tá? Agora, o que acontece? O tarô ele é muito mais sábio do que essas pessoas espertonas, né, que ficam pipocando de profissional para profissional. Vai chegar um determinado momento que o tarô ele vai fechar as portas para essa pessoa, até com que a vibração dela se restabeleça. Porque existem algumas cartas que fecham, encerram e faz com que você não consiga interpretar de forma adequada aquela tirada. Ou o que acontece, a pessoa ela vai ficar perguntando 1000 vezes a mesma questão, vai chegar a determinado momento que as cartas não vão fazer mais nexo, não vai ter mais interpretação possível para aquela pessoa, tá? Então, esse momento a gente tem que entender de que provavelmente é uma pessoa que já veio com essa pergunta para outros profissionais e que o tarô simplesmente não está querendo me responder, tá? Essa é a resposta.
Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 4. Existe alguma relação entre tarô e religião? A resposta é não. Não existe relação nenhuma com tarô e religião. Até porque você tem profissionais das mais variadas religiões, nas mais variadas culturas e que não envolve religião. Ah, mas tem o tarô dos orixás, mas tem o tarô de não sei o que. Não me importa, porque não tem nada a ver. O tarô é uma coisa e religião é outra. O tarô ele é um oráculo que ninguém sabe quem criou, quando criou, tá? Então, assim, não mistura uma coisa com a outra. Runas faz parte de um contexto cultural. Búzios é um oráculo religioso. Não tem nada a ver runas, não tem nada a ver búzios, não tem nada a ver, né, com o tarô. Esses dois são exemplos religiosos, então a gente tem que ter respeito aos búzios para aquela religião que utiliza do búzios como um oráculo, tá? Já o tarô ele não tem envolvimento nenhum com religião, tá? Às vezes as pessoas fazem bastante confusão com isso também. Pergunta número 5. Algumas religiões condenam as artes divinatórias. A leitura para essas pessoas funciona da mesma forma? A resposta é sim, funciona, tá? Mas porque é uma pessoa e essa pessoa ela vai ter uma vibração, essa pessoa vai ter uma energia aqui sendo emanada durante o atendimento e as cartas vão responder. A carta não faz discriminação, a carta não se importa com qual gênero, opção sexual, qual a raça, não importa com nada, tá? A carta ela simplesmente segue a vibração humana. Agora, a pergunta que vale é assim: se a sua religião condena a utilização de oráculos, o que você está fazendo aqui comigo? Tá? Porque eu, antes de começar um atendimento com uma pessoa, né, que se identifica como pertencente a alguma dessas religiões, eu falo assim, olha, eu não quero te ferir, né? Eu não quero que você saia daqui com a resposta que você veio buscar, mas depois volte para sua casa e se sinta um lixo por ter traído a sua religião, a sua doutrina, a sua fé, tá? Então é assim, cada um tem que ter a consciência daquilo que busca e da forma que busca. Às vezes ele consegue encontrar essas mesmas respostas com o tarô, conversando com o pastor da igreja, com o padre, seja lá qual for, tá? Mas a partir de algum outro direcionamento que não necessário o tarô. Então eu acho que vai muito da consciência de cada um. Essas foram as 5 perguntas do vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem mais perguntas para mim, que toda semana eu vou tentar responder de 5 em 5 perguntas. Até já!